Se você já sentiu um arrepio inexplicável diante de um símbolo, prepare-se, o que você verá agora pode despertar algo que você nem sabia que existia dentro de você. Imagine caminhar por uma floresta silenciosa, onde cada árvore parece observar, onde cada sombra parece pulsar com uma velha consciência. Agora imagine que essas sombras não pertencem ao lugar, mas a você. São parte de algo mais profundo, algo compartilhado por todas as pessoas, vivas ou mortas, desde o início da humanidade, o inconsciente coletivo de Carl Gustav Jung. E dentro dele repousam os símbolos arquetípicos, essas imagens antigas, tenebrosas, universais, que emergem não porque queremos, mas porque precisam emergir. Jung dizia que não pensamos nos símbolos arquetípicos. Eles pensam em nós. Eles surgem, insistentes, perturbadores, como visitantes de um território interior ancestral que não compreendemos totalmente. E é exatamente disso que trata o inconsciente coletivo. Um reservatório de experiências universais, uma galeria sombria de imagens que não aprendemos, mas já nascemos sentindo. Você já percebeu como culturas separadas por oceanos criam criaturas semelhantes? Monstros, divindades com olhos flamejantes, mães terríveis e heróis sacrificados, como pessoas que nunca se viram, têm sonhos com cavernas, serpentes, quedas infinitas. Nada disso é coincidência. São símbolos que brotam das mesmas raízes psicológicas que todos compartilhamos. Raízes tão profundas que parecem tocar a própria escuridão primordial. E é aí que a jornada se torna inquietante. O inconsciente coletivo não é um jardim iluminado. Ele é uma caverna. E nas paredes dessa caverna, como pinturas rupestres vivas, movem-se símbolos que moldam nossa vida sem que percebamos. A sombra, o self, o herói, o velho sábio, a grande mãe, o trickster. Eles são tão antigos quanto o medo da noite, tão inevitáveis quanto os sonhos. Vamos mergulhar mais fundo. A sombra. O arquétipo que os humanos temem encarar a sombra é o mais tenebroso dos arquétipos, porque ela concentra tudo aquilo que reprimimos, menos nossos impulsos, nossos desejos obscuros, nossa raiva, nossa inveja, tudo o que julgamos indigno de ver a luz. Jung dizia que a sombra nos persegue como uma figura encapuzada caminhando atrás de nós, silenciosa, esperando uma oportunidade para se revelar. Ela aparece em sonhos como monstros, assassinos, animais deformados, figuras sem rosto. Aparece na vida real quando perdemos o controle, quando explodimos, quando agimos de um modo que não parecia ser nós mesmos. Mas a verdade é sombria. Era você, sim. Só que a parte sua, que você tentou esconder, por que sociedades tão diferentes criam histórias sobre demônios e seres das trevas? Porque a sombra vive dentro de cada ser humano. É um símbolo universal. É um aviso ancestral. E quanto mais tentamos enterrá-la, mais profundamente ela cava. A grande mãe. Entre a criação e a destruição. Outro símbolo arquetípico compartilhado é a grande mãe. Não pense apenas na mãe amorosa. A grande mãe tem dois lados. O lado luminoso nutre, acolhe, cria. O lado sombrio devora, controla, sufoca. Ela aparece como deusas da fertilidade, mas também como entidades que engolem o herói. Como Kali, como Tiamat, como figuras femininas aterrorizantes que surgem em pesadelos. Por que esse símbolo surge tão facilmente na mente humana? Porque todos viemos de um ventre. Todos dependemos do princípio materno para sobreviver. E todos tememos ser consumidos por ele novamente. A grande mãe é criação e destruição, vida e morte. O útero que dá e o útero que toma. O velho sábio. A voz que S-U-S-U-R-R-A-S E-G-R-E-D-O-S-A-N-T-I-G ou S-A-N-T-I-G-O-S. Já sonhou com um velho misterioso? Um guia? Um mago? Um profeta silencioso? Ele é o arquétipo do velho sábio, a personificação da sabedoria ancestral. Ele surge para guiar, mas também para testar. Às vezes, seu conselho é enigmático. Outras vezes, é perturbador. Ele representa o conhecimento que não aprendemos, mas que simplesmente sabemos. Esse símbolo aparece em culturas totalmente independentes. Gandalf, Merlin, Odin, anciãos, tribais, eremitas do deserto. Sempre a mesma figura, a do guardião do segredo. E por que todos os humanos parecem carregar essa imagem dentro da mente? Porque a psique precisa de uma figura que represente aquilo que buscamos entender menos,
mas que nunca dominamos por completo: o herói. O ciclo de morte e renascimento. O herói é um dos símbolos mais impressionantes e repetitivos do inconsciente coletivo. Ele representa o indivíduo que precisa enfrentar o monstro, atravessar o deserto, descer ao submundo, derrotar a escuridão e renascer transformado. Esse ciclo se repete em todas as culturas: Horace, Hércules, Jesus, Buda, Gilgamesh. Todos são variações da mesma história: o humano que enfrenta a noite para reencontrar a luz. Por que esse símbolo existe desde os tempos mais primitivos? Porque o inconsciente sabe que precisamos lutar contra nossas próprias trevas internas para evoluir. O mito do herói não é sobre monstros exteriores, é sobre monstros interiores. O trickster, o arquétipo que rasga as regras, Loki, Exu, Hermesu, Coringa, o trapaceiro, aparece em todas as tradições humanas, provocando caos, riso e destruição. Ele representa o elemento imprevisível da vida, o lado caótico da psique, aquilo que desmonta o que pensamos dominar. Ele emerge quando a ordem é rígida demais, quando precisamos de mudança, ou simplesmente quando a mente decide brincar com nossas certezas. Ele é a risada ecoando na escuridão, o imprevisto que nos derruba, o símbolo que nos lembra de que o controle total é impossível. Por que todos compartilhamos os mesmos símbolos? Essa é a pergunta que assombra psicólogos, antropólogos, filósofos. Como explicar que povos separados por milhares de quilômetros visualizem as mesmas imagens nos sonhos? Que temam as mesmas criaturas? Que contem histórias com estruturas idênticas? A resposta de Jung é desconcertante. Porque compartilhamos um mesmo reservatório psíquico. Não herdamos apenas características físicas. Herdamos padrões psicológicos. Herdamos imagens. Herdamos medos. Nosso inconsciente não é apenas nosso. Ele é coletivo. Ele é ancestral. Por isso certos símbolos nos fazem estremecer mesmo sem entendê-los. Eles não falam a nossa razão. Falam a nossa memória arcaica. Símbolos que surgem em pesadelos. Ecocardiograma de um passado primitivo. Quem nunca sonhou com queda? Com perseguição? Com labirintos? Com olhos observando na escuridão? Esses símbolos existem desde o começo da consciência humana. A queda simboliza a perda de controle. A perseguição representa medos reprimidos. O labirinto simboliza a confusão interior. Os olhos no escuro são um instinto de sobrevivência diante do predador invisível. Jung acreditava que os pesadelos são mensagens do inconsciente coletivo, avisos ancestrais sobre perigos que um dia enfrentamos e continuamos enfrentando psicologicamente. Eles são ecos da humanidade antiga, marcas de outro tempo, que continuam vivas dentro de nós. Por que esses símbolos nos causam tanto impacto? Porque não são invenções modernas. São lembranças profundas, gravadas na alma da espécie. São impressões psíquicas tão antigas quanto a fogueira da primeira caverna. Carregam a energia dos nossos antepassados. O inconsciente coletivo é como um enorme espelho negro, e cada símbolo refletido ali é um fragmento da história psicológica da humanidade. Quando olhamos para esses símbolos, não estamos olhando para algo fora de nós. Estamos olhando para nós mesmos, e é exatamente por isso que eles provocam fascínio, arrepio, curiosidade e até terror. O que acontece quando ignoramos esses símbolos? Jung alertava que rejeitar os símbolos interiores é como abandonar uma criança nas trevas. Ela mais cedo ou mais tarde gritará. A sombra vira explosão emocional. O trickster vira caos. O herói vira covardia. A grande mãe vira dependência. O velho sábio vira rigidez. A psique cobra seu preço. O poder final desses símbolos. No fundo, cada símbolo arquetípico é uma porta, uma chave, uma mensagem. Eles nos conectam ao passado, mas também à transformação pessoal. Quanto mais entendemos esses símbolos, mais compreendemos nossas motivações, nossos medos, nossas quedas e nossa própria evolução. Explorar o inconsciente coletivo é caminhar pelos corredores escuros da mente humana, mas é também o caminho para a autodescoberta mais profunda. E talvez, ao encarar esses símbolos, você perceba que eles estavam chamando por você há muito tempo. Agora a pergunta que você não poderá evitar é: qual desses símbolos sombrios está tentando emergir dentro de você neste exato momento?